E o nosso programa Tempo ao Tempo, o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, acompanhados sempre com a Nicknet, conectando pessoas, esteve presente num bate-papo mais que especial com os atores da peça O Casal Mais Sexy da América. Vera Fischer, Leonardo Franco, Vitor Thierry. Simplesmente eles vieram a Ribeirão Preto para tirar boas risadas das pessoas no Teatro Pedro II. Direção Tadeu Aguiar e produção local Veiga Produções. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Mas você precisava ter alguém porque você nunca abria a boca. Talvez porque eu estivesse satisfeito com o meu personagem. Talvez você tivesse que ter prestado mais atenção. Escuta aqui, olha só. Eu já trabalhei com ótimos atores, minha filha. Trabalhei com ótimas atrizes. Eu trabalhei com Meryl Streep. Imagina só, Meryl Streep. Você, Suzy, era a razão pela qual as pessoas assistiam. Você era tão incrível, tão sensacional. A forma como você trabalhava. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Que você fazia com as suas falas. Bom, o programa Tempo ao Tempo, nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas. E a nossa conexão de hoje são esses três atores maravilhosos aqui, que vão estar no Teatro Pedro II, o casal mais sexy da América. Leonardo Franco, Vera Fischer e o Vitor Thierry. Eu, antes de mais nada, contrariando um pouco, porque assim, vocês estão em outro patamar de grandes atores, mas eu queria agradecer aquelas duas pessoas que estão ali, ó. O Tadeu Aguiar e o Eduardo Bach. E vou falar por quê. Porque produzir no país, nos dias de hoje, tem que ser braço forte. Tem que ter muita vontade, tem que ter muita disposição e, acima de tudo, superação. Então, parabéns para vocês dois, que Deus continue ajudando nessa caminhada. Leonardo, eu imagino a honra de trabalhar com dois grandes atores como esse. Mas sendo o casal mais sexy da América, como que você lida, sem tantos spoilers, vamos dizer assim, com aquela pequena criança ali na comédia? Você tem que me perguntar como é que eu lido com uma grande atriz como a Vera Fischer. Isso em primeiro lugar, né? A gente tem sempre desejos na vida e eu acho que trabalhar com o Eduardo, como você falou, e com o Tadeu, é um sonho. Eu entrei no lugar do Tadeu Aguiar na peça O Lobo de Raiban, com o Raul Cortez, isso há 30 anos atrás, eu nem sei quanto tempo atrás. Então somos amigos de longa data e eles realmente estão produzindo e realizando espetáculos incríveis. Eu acho que a possibilidade de nós trabalharmos juntos, eu e Vera, é sensacional. E claro que o Vitor Thierry é não só uma surpresa como ator e ser humano, mas é um parceiro em cena como poucos. Eu fico realmente muito feliz de ter a oportunidade. Eu gosto de falar que quando a gente tem alguns patamares na vida da gente, né? Eu adoro falar de brincadeira, que na verdade é a realidade. Eu cheguei num patamar, quando você é o homem mais sexy da América do lado da Vera Fischer, o que mais você vai fazer na vida? Eu fico pensando, o que eu vou fazer depois? A minha carreira terminou aqui, porque onde eu vou conseguir chegar mais? Então essa é uma brincadeira verdadeira. Você realmente chega em alguns momentos na sua carreira que você fala, olha só o que eu consegui, o que eu fiz para chegar aqui e como é que eu estou sendo feliz. Não, mas a gente tem que dizer o seguinte, que o programa que eles faziam, que era um seriado mais assistido nos Estados Unidos, né, na década de 90, se chamava Os Residentes. Mas é que eles eram considerados pelo público o casal mais sexy da América. Então, na verdade, era em relação ao programa que eles faziam, que fazia muito sucesso. Como aqui no Brasil também, as pessoas que fazem uma novela ou um programa, uma peça, um filme de muito sucesso, ele tem um codinome, né? Ah, então vira isso, vira aquilo. Esses dois viraram o casal mais sexy da América. Então, assim, às vezes as pessoas podem se perguntar, mas, poxa, o que tem uma coisa a ver com a outra? Depois eles vão entender. Entendeu? E fora que eu acho que a gente também é bem bonitinho pra ser sexy. Né? O casal é bem sexy. Agora, esse garoto aqui é bem sexy também, viu? Ele é bem sexy.
Não, eu gosto de pensar que nós todos somos muito sexys, e que o diretor é sexy, o produtor é sexy, a peça é sexy, o cenário é lindo, tudo é muito bem cuidado. Eu acho que vale a pena, tem que prestigiar. Vera, eu acredito muito em uma coisa que eu acho que é muito forte. Eu acho que vocês são células, sabe? Células que fazem o teatro sobreviver. Principalmente depois que nós passamos por uma pandemia, que só Deus sabe o que foi com a classe artística como um todo. E vocês superaram. Hoje, graças ao bom Deus, estão aqui. Graças ao bom Deus, com muito sucesso. E a sua história dispensa apresentações, né, Vera? Vamos ser bem realistas. Eu não gosto de ficar aqui fazendo... Tadeu me conhece um pouco, vou ficar fazendo baba-ovo, mas com você é difícil. Com você é difícil. Como que foi ultrapassar todo esse período difícil que foi a pandemia, com todas as restrições que todos tivemos, e hoje, graças a Deus, a gente esperar um público top de linha no Pedro II nesse final de semana? Com certeza. Eu acho que foi duro para todos nós, né? Para muita gente foi trágico. Muita gente perdeu emprego. Eu mesma perdi meu emprego na TV Globo. E então fiquei muito tempo sem sair de casa, porque não podia mesmo. E depois eu comecei a fazer uma coisa chamada Vera Theater, que era eu e meu amigo ator Michel Blois. A gente lia, ele na casa dele e eu na minha, através do Instagram, te lia textos de teatro, interpretando. Às vezes eu fazia um homem, ele fazia uma mulher, às vezes eu fazia uma criança, ele fazia... A gente, todos os domingos à tarde, às 5 da tarde, a gente apresentava isso para o público. E, assim, então, assim, era encantador a gente poder trazer a nossa arte em várias peças diferentes, só uns trechos, né, que a gente não ia fazer a peça toda, mas o público adorava e a gente falava com as pessoas depois que acabava. Então, assim, isso foi uma das primeiras coisas que eu consegui resolver fazer para não enlouquecer. Depois eu tive uma chance de fazer um negócio com a Cleo, que é a Cleo Pires, que era uma websérie, que é uma coisa rapidíssima, que também foi maravilhoso fazer. Todo mundo ia de máscara, fazia exame todos os dias, também foi difícil de fazer isso. Consegui fazer um filme depois, no segundo ano, já na Netflix. Mas, assim, eu sofri bastante. Agora, eu queria dizer mais uma coisinha que a gente falou muito na peça, voltando à peça, e voltando à Vera, eu passei por coisas mais antigas na minha vida, bastante dramáticas, assim. E isso é colocado na peça. A personagem da peça, ela passou por um problema muito sério. Então, é o momento onde ela bota isso para fora, ela conta. As pessoas normalmente se emocionam muito, porque é emocionante. E, sabe, fala da chegada do Me Too, né? Então, assim, isso também tinha que estar na peça, porque nos anos 90 era tudo muito... Faziam qualquer coisa, né? E antes também, e depois também. Mas, assim, eu acho legal levantar isso também, dizer que não é só uma peça de gargalhadas, é uma peça que nem só de etarismo, mas fala também deste pedacinho que essa mulher passou e que ela sofreu muito. Então, eu passei por isso também bastante, e graças a Deus estou aqui linda e formosa e brilhante para vocês. Vitor, quem conhece um pouquinho o Tadeu e o Eduardo aqui, sabe que eles são extremamente detalhistas. Ou você pode falar chato, se você quiser, porque eles não trariam para a peça uma pessoa que eles não achassem que tem a capacidade que você tem. Eu queria saber como que é ter esse sentimento, esse aval de duas pessoas top de linha do mercado de teatro e, o mais importante, como que é esse aprendizado todos os dias ao lado da Vera Fischer e do Leonardo.
Mas ele já fez muita coisa importante, esse menino, né? Não é de hoje. Exatamente, eu ia começar exatamente por isso. É a quarta peça, pra mim é uma honra, eu sou muito fã desses dois mesmo. É a quarta peça que eu faço com eles, justamente porque as 3 primeiras foram nesse projeto Teatro Jovem, que a gente veio pra cá, pra Ribeirão também, a gente fez o Brasil inteiro. E sem dúvida é um dos projetos mais lindos, um dos mais incríveis dos quais eu já participei, é de formação de plateia, de você levar teatro onde as pessoas, muitas não têm oportunidade. Era a primeira vez de muita gente no teatro, de várias idades. E a gente acabava a peça, tinha um debate depois explicando sobre a peça, sobretudo a gente fazia para os alunos nas escolas. Então eu aprendi muito, acho que eles nem sabem disso, mas eu também, eu estava dando aula numa escola pública nesse começo do ano, em 4 escolas, na verdade. E esse projeto vinha toda hora na minha cabeça, porque é muito parecido com essa questão de você levar teatro e levar cultura em lugares que a cultura não chega e realmente não tem acesso, assim. Então é muito lindo, assim. E essa falou a questão do detalhistas, eu acho que tem que ser, senão realmente a peça não ia ser o nível que ela é, sabe? Primeiro que, assim, são todos os setores, eu sou muito fã da peça, dentro e fora da cena, das pessoas que estão dentro, em cima e fora do palco. Dos técnicos, enfim, eu sou realmente fã de todo mundo. E você vê que é impressionante como as pessoas saem da peça comentando de várias coisas. A trilha da peça, o cenário é uma coisa à parte, realmente. Assim, as pessoas saem encantadas com o cenário. Então, essas coisas, esse pensar em cada detalhe de tudo, de produção à parte artística, é o que faz a diferença mesmo. E estar com esses dois em cena é realmente... Porque não é só estar em cena, a gente está viajando junto. Então você conhece as pessoas muito mais do que você estar em cartaz fim de semana e volta para casa. E vai ali fazer a peça e depois não vê mais. Então a gente está viajando, vai fazer 3 meses agora, e está sendo uma delícia, assim, muito. E em cena, então, nem se fala, porque... Eu em cena não posso me desconcentrar, mas da coxia eu fico assistindo os dois, assim, eu fico babando, fico vendo os dois. Eles veem, então assim, é muito... Ele faz sinais. É maravilhoso, porque a gente construiu junto, né? É a primeira vez que a peça é montada no Brasil, então a gente, a gente ensaiou praticamente 2 meses e meio, 3 meses, então a gente foi... Realmente, nesse trabalho de carpintaria, desde o início, assim, se conhecendo e cada um levantando o seu personagem junto e vendo como funcionaria em cena. E funcionou desde do primeiro ensaio. E o autor da peça, o Ken Levine, ele mandou um texto pra gente, um vídeo pra gente, dizendo, olha, desejo muito sucesso para vocês no Brasil. Isso é difícil, né? Porque a peça não estreou em lugar nenhum ainda, só em Miami. Então, praticamente ela é uma estreia mesmo, mundial. Muito bom isso. Bom, para essa peça, o casal mais sexy da América, esses 3 grandes atores, o programa Tempo ao Tempo, em algum lugar por aí, Nicknet, conectando pessoas, só pode deixar uma única mensagem: sucesso e saúde sempre. Sem pratas aqui. É verdade. Você estava incrível assim, em todos os episódios da série. Escuta, Quantos episódios você viu pra falar isso? Me devolve as 100 pratas. Querido, não foi nem você que me deu, foi ela, né, cara? Vi! As nuances importam. Eu não devia estar rindo disso, mas é horrível. Mas é onde eu cheguei, não é? Escuta, você quer fazer Residentes de novo, não quer? Não sei. Não sabe. Você seria importante novamente. Grana, paparazzi, nada de Sylvester Stallone. Você estaria na pista novamente. Eu não sei, eu tô em dúvidas ainda. Escuta, eu tenho certeza que os autores iam deixar você fazer a Jill que você quisesse. E essas câmeras hoje em dia têm filtros incríveis. Não é isso, Robert. Pelo amor de Deus, olha, esse tipo de coisa que você faz que me deixa maluco.